César Lombroso, Hipnotismo e Mediunidade. Há quem afirme que Lombroso carecia de senso crítico, e não há dúvida de que o seu forte não foi o criticismo. Mas, já que nos encontramos a discutir com ela, miremos bem, face a face, esta senhora crítica, principiando por conhecer as suas virtudes e o seu valor. A crítica, enquanto se vale dos elementos positivos e negativos para alcançar uma justa avaliação dos fatos, merece todo o respeito. Ela é a nossa salvaguarda, a nossa medida, a desgraça daquele que a repudia e menospreza. Mas por isso mesmo, ela deve ser íntegra e impessoal, consciente de sua função, puramente negativa e, sobretudo, severa consigo mesma. Deve saber que as estradas novas são eriçadas de obstáculos, que nenhum princípio é isento de erros e que a fase de informação reclama uma certa elasticidade e um certo respeito. É lastimável constatá-lo, mas o criticismo nem sempre se inspira nestes conceitos e muito frequentemente se entrega prazerosamente à própria tendência, que é a de negar e destruir, e abafa toda iniciativa mais promissora, oferecendo em troca do sistema de Copérnico ou da lei de Newton a lógica de Condillac ou a mordacidade de Voltaire. O seu método não é o do juiz, mas o da promotoria. E se o advogado de defesa for inábil ou desdenhar seguir o adversário em todos os caminhos do sofisma, a crítica canta vitória e todo mundo se compraz com a sua perspicácia. Promotoria. A análise lógica e gramatical é o apanágio deste tipo de crítica, decompondo o fato em seus elementos, distinguindo a causa do efeito, mas fazendo, sobretudo, apelo a todos os lugares comuns da preguiça mental que se chama bom senso. Uma crítica respeitável pode conduzir pelo fio da lógica à negação dos fatos. Desse gênero era a crítica de Gaetano Negri, e dela ele deixou o magnífico exemplo em dois curiosos artigos sobre o espiritismo que ainda se pode ler, entre outros seus geniais escritos, no volume Sonho dos Tempos. Pensai um pouco, a lógica, a prudência, o bom senso, esta trindade da qual dependem a nossa posição social e a nossa dignidade, que promove e mantém a consideração da gente de bem, a fama das pessoas equilibradas e sérias, tudo isso são coisas que o gênio jamais conheceu. Deploro por aqueles que se atêm à análise, mas o gênio é criador e deve seguir outros caminhos. César Lombroso não tinha senão, em dose mínima, a arte sutil dos distinguere, arte que constituía a delícia dos escolásticos da Idade Média e que é o prazer dos sofistas modernos. E por isso que o seu volume póstumo, Fenômenos Hipnóticos de Espiritico, não é trabalho de crítica, mas de descoberta, e não obstante os descuidos comuns, as outras obras do mesmo autor é uma obra-prima de erudição e sinceridade, um monumento de síntese que restará como testamento científico não só de quem o escreveu, mas de toda uma época que, partindo da negação, passou de descoberta em descoberta a experimentar toda a embriaguez do vir a ser e que, na pesquisa inquieta e afanosa da matéria, tocou o umbral do mundo, esquecendo e pressentiu as misteriosas potências do espírito. Tocou o umbral do mundo esquecido e pressentiu as misteriosas potências do espírito. Fenômenos hipnóticos
e espirítico. Desde que surgiu no horizonte científico, César Lombroso foi assaltado pelos caracteres que o gênio apresenta em todas as suas manifestações, porque em si estava latente um vasto organismo genial que o convocava. Aos 19 anos, escreveu seu estudo sobre Jerônimo Cardano, e aí já se podem encontrar os germes que, na sua carreira científica, produzirão o homem. Nele se depara a paixão do tipo genial e patológico, a intuição do formidável abismo que caracteriza todas as culminâncias e que associa no mesmo indivíduo os antagonismos supremos da vida, como a confirmar a lei eterna de equilíbrio e de justiça. O jovem de 19 anos encontrou seu caminho e acompanhará o conflito dramático da personalidade humana em seus representantes mais notáveis, da loucura à genialidade, do heroísmo ao crime, para reencontrá-lo mais terrível ainda, na fronteira da sua própria existência terrena, entre os mundos ponderável e imponderável, entre os vivos e os mortos. Viveu na familiaridade das grandes almas do passado, e como teria podido compreendê-las em toda a sua extensão se ele não fora uma delas? Teve todas as deficiências e grandezas do gênio, a desordem insanável e a consciência profunda do próprio valor. Sou um desordenado, dizia-me um dia, recomendando-me, não me lembro que documento que o atraía, e de repente, quase com infantil galhardia, aludindo ao espiritismo, acrescentava: eles contra nós e nós contra eles. Passo o Rubicão, corto a retirada, verá jogar-me-ão ao mar, mas não importa. E a sua pequena mão acompanhava a palavra, fendendo o ar, com um gesto lento e curto, que me pareceu um sinal fatídico, divinatório e solene, que apartasse o homem do tempo e o consagrasse à imortalidade. A. Marzorati. Prefácio do autor. Quando, ao término de uma jornada rica, se não de vitórias, certamente de veementes pugnas em prol das novas correntes do pensamento humano, na psiquiatria e na antropologia criminal, iniciei primeiramente a pesquisa e depois a publicação de um livro sobre fenômenos ditos espiríticos. Surgiram hostis de todos os setores, surgiram hostes de todos os setores, os próprios amigos mais diletos a gritarem: quereis desfigurar um nome honrado, uma carreira que depois de tantas lutas já chegara finalmente à meta, e isso por teoria que todo mundo não só repudia, mas o que é pior, despreza, e afinal acha ridículo. Pois bem, tudo isso não me fez hesitar um só instante em prosseguir nesse caminho iniciado. Senti-me, ao contrário, mais deliberadamente impulsionado, pois me pareceu falar. Pois bem, tudo isso não me fez hesitar um só momento em prosseguir nesse caminho iniciado. Senti-me, ao contrário, mais deliberadamente impulsionado, pois me pareceu fatal coroar uma existência que viveu na busca de novos ideais, combatendo em prol da ideia mais hostilizada e talvez mais escarnecida do século. Pareceu-me um dever, o encontrar-me até o último dos meus, já agora contados dias, exatamente onde surgem mais ásperos os obstáculos e mais encarniçados os adversários. Bem sei que também antes não fariam agravo, pois também eu não há muito
estava entre aqueles e dos mais implacáveis, porque, concebidos como eram pelos muitos, os fenômenos espiríticos parece quererem abater o grande conceito do monismo, que é um dos frutos mais preciosos da moderna cultura, e porque ante a precisão, a continuidade dos fenômenos experimentais, sempre idênticos a si mesmos, no tempo e no espaço, e sempre coerentes entre si, a observação e experiências espiríticas, frequentemente variáveis, segundo os métodos, conforme as horas do dia e a disposição de ânimo dos assistentes, por muito repetidos e controlados por instrumentos de precisão, embora joeirados por experimentadores severíssimos, e bastaria enumerar Morselli, Duvernet, William Crookes, Richer, Lodge, James, Hislop, Wallace, Botazzi de Rochas, Ehrlich-Zica, Foa, Arsonval e etc. Tem sempre aquele aspecto de incerteza, de imprecisão das velhas observações medievais, mas se cada um desses fenômenos nos pode não parecer incerto, o conjunto de todo forma um compacto mosaico de provas resistentes aos ataques das mais severas dúvidas. E agora, tal qual ante o também grande princípio, não há função sem órgão, nem manifestação de energia sem perda de substância. Acho nos estudos da radioatividade uma pelo menos aparente exceção.